Olá, sejam muito bem-vindos. A casa é sua. Aqui você vai conhecer a verdadeira essência da nossa equipe, explorar nossa cultura e descobrir como cada um de nós pode fazer a diferença. Conversas sinceras, histórias inspiradoras e um olhar privilegiado sobre o que faz a nossa empresa um lugar único. E no episódio de hoje, vamos abordar a competência, responsabilidades e se comprometer do programa Embaixadores da Cultura. Eu sou o Gui Nagori e aqui comigo... Bom, sou o Gustavo Paiola, atualmente coordenador de produção de uma obra em Minas Gerais, conhecido na Rio Verde como Paiola. Seja bem-vindo, Paiola. Obrigado. E você? Maria Eduarda, conhecida como Duda, e eu sou engenheira de custo nessa mesma obra que o Paiola está atuando. Seja bem-vinda, Duda. Obrigada. A casa é de vocês, a casa é sua. Legal. Gustavo, para começar, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, até a tua função na Rio Verde. Legal. Coincidentemente, nesse mês estou completando 11 anos de empresa, né? Entrei na Rio Verde como estagiário, né? Na época, a oportunidade que eu tive foi para atuar nas obras residenciais na região de Limeira, né? Naquele momento, a sede da empresa também era em Limeira, né? Então, tive essa oportunidade em 2013, onde ingressei, né, sobre a gerência do Ricardo Teixeira, hoje diretor, né? Desempenhei algumas obras sempre na produção, né? Em algumas obras como Residencial Arts, Bellevue, Maggiore, né? E em 2016, prestes a concluir a Faculdade de Engenharia Civil, recebi um convite feito através do Ricardo Teixeira, onde me apresentou ao então diretor de contratos também, João Reginaldo. Ele ia para outro segmento, que era de obras industriais, né? Onde eu tive a oportunidade eu recebi esse convite para concluir o checklist de uma obra, de uma grande cervejaria no Rio de Janeiro. Então, me mudei naquela oportunidade, né? E desde então venho trabalhando nas áreas industriais, né? Como engenheiro civil de obras industriais. E recentemente atuando como coordenador de produção de obras industriais em Minas Gerais. E antes de você começar a cair para engenharia, assim, quando que foi que você teve esse insight, assim? Foi desde criança? Quando que você falou, opa, quero trabalhar com isso? Eu sempre gostei da engenharia, né? Mas no início, né? Eu me formei também como técnico em eletroeletrônica, gostava mais da área de elétrica, né? Então, iniciei minha faculdade na parte de elétrica, né? Mas nos trabalhos anteriores eu me familiarizei melhor com a construção civil, né? Aí recebi o convite de um amigo meu que hoje é gerente também na Rio Verde, né? Me fez esse convite para trabalhar e conhecer, me apresentou a Rio Verde, né? E desde então me apaixonei pela área e continuo seguindo até hoje na construção civil. Legal, parabéns, Gustavo. Duda, e você? Sua trajetória, conta pra gente, até chegar no atual cargo na Rio Verde. Então, eu também estou prestes aí a completar 12 anos de empresa, em janeiro. Eu entrei também no setor imobiliário, nas obras na região de Limeira. Eu passei por diversas obras. E depois, em meados dos anos de 2018, eu tive uma oportunidade na sede para trabalhar com orçamento. E foi breve essa oportunidade, porque eu orcei 2 obras, foram 2 obras conquistadas, e eu recebi o convite para poder fazer parte de uma delas com controle de custo, que é a função que eu já vinha atuando nas obras imobiliárias. Eu passei a trabalhar nessas obras, e isso foi até março de 2020, quando teve o nascimento da minha filha. E aí, coincidentemente, veio a pandemia, e na minha licença maternidade, sem rede de apoio, sem muitas expectativas, né? Eu acabei me desligando da empresa. Eu fiquei exatamente 1 ano fora. Em setembro de 2021, eu recebi o convite para voltar para essa nova obra, né, que a Rio Verde tinha recentemente conquistado, que é uma fábrica de salsicha e empanados no Paraná. E nessa ocasião, a minha modalidade de trabalho foi um pouquinho diferente. Até foi uma quebra do tabu aí dentro da empresa, né? Porque minha filha tinha 1 ano e 4 meses, eu precisava adaptá-la na escola, porque até então ela só ficava comigo. E a minha modalidade de trabalhar com controle de custo foi à distância.
Então, eu estive do início ao fim nesse projeto. E agora, hoje eu estou atuando na mesma obra que o Paiola e em Minas Gerais também, nessa cervejaria. Muito legal, bacana. Obrigada. Conta pra gente também, quando que você teve esse insight, assim, quando que você falou, vou trabalhar com engenharia? No meu caso foi desde muito cedo, porque venho de uma Cedo, família... criança? Porque É. o meu pai é engenheiro, na verdade eu venho de uma família de muitos engenheiros. Tem essa referência em Sim. casa. Então, eu fiz o colégio técnico com 15 anos, eu comecei a fazer o COTIL, que é o colégio técnico da Unicamp, também em construção civil, e logo já ingressei na faculdade, e desde então nunca passou pela minha cabeça outra profissão, senão engenharia. Então já tinha essa noção da responsabilidade, de se comprometer já da certeza. família, já com os engenheiros, já assim. Com Você certeza. fez seu colégio COTIL. Sim. Show de bola. Vamos lá, ó. Seguindo aqui, na opinião de vocês, o que significa assumir responsabilidade na área de atuação? E como que você aplica essa responsabilidade na rotina, no dia a dia? Bom, no ramo que atuo, né, hoje na coordenação da produção, eu entendo que assumir responsabilidade é quase que rotineiro, né? No nosso dia a dia, assumimos compromissos e responsabilidades o dia todo, né, com as equipes, né? E a gente carrega consigo sempre a responsabilidade sobre uma vida, sobre a qualidade de um produto a ser entregue, sobre a lucratividade de uma obra, né? Então, a cada decisão tomada naquele dia a dia da nossa rotina, carrega-se uma grande responsabilidade, né? Então eu entendo que a cada decisão tomada ali em campo, no seu dia a dia, a gente lidar com vidas e com a margem da obra, com a qualidade do produto acabado. Então eu entendo que a responsabilidade está nas tomadas de decisão do dia a dia. E é constantemente, né? Num ambiente de produção onde é maçante, né? É uma pressão muito grande sobre Muita resultados, gente trabalhando. muita gente e um tempo curto. A gente sempre tem prazos curtos para as entregas, né? Então a gente acaba tendo que assumir essas responsabilidades, né? De tomada de decisão. Então isso carrega uma grande responsabilidade e um comprometimento. E você, Duda? Eu acho que vai muito de encontro ao que o Paiola falou, só que com um pouco menos envolvimento com pessoas, no meu caso, na minha função hoje, né? Muito mais com resultado, com transparência, informação para reportar internamente a nossa diretoria e presidência da empresa. Mas eu acho que assumir responsabilidade e se comprometer é uma constância, faz parte do dia a dia e não tem como trabalhar, desempenhar o seu papel dentro da empresa sem deixando de lado isso, entendeu? Eu acho que faz parte. Qual que é a postura de vocês em relação a como mostrar isso para a equipe, para as pessoas, a importância dessa responsabilidade? Eu entendo que, assim, a gente é muito espelho, né? A gente, como líder, tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? Nós, como líderes aí, a gente é muito espelho aos nossos liderados, né? Mas a gente sempre costuma envolvê-los na comunicação, mostrando o quão importante é a função dele num todo. Porque quando a gente compreende o quão importante é a nossa ação e o quanto carrega-se a responsabilidade da nossa ação num todo, a gente se sente parte integrante do processo, né? Então, sentindo-se parte integrante do processo, eu acredito que isso facilita com que a gente consiga assumir certas responsabilidades, extrair aquele algo a mais, né, que a gente sempre fala, né, dando propósito a eles, né. Então eu acho que essa é a melhor maneira de passar, né, incluir ele dentro do programa como um todo, do processo como um todo. Para passar as competências. Passar as competências, né, porque se a gente está delegando, a gente entende que ele é responsável. E quando a gente recebe também, no caso a gente recebe as demandas, a gente entende que a gente é capaz e responsável de assumir aquela demanda, né? Então, eu acho que muito disso, né? Sentir parte integrante do processo é muito importante para que ele assuma certas responsabilidades e se comprometa. Você segue o mesmo caminho, Duda, para passar essas competências para as equipes? Eu acredito que sim. Eu acho que uma vez que você é inserido ao meio, é porque a empresa realmente confia em você. Então, o papel de assumir essa responsabilidade, se comprometer, ele vai resultar no sucesso do todo, não só do seu profissional, como também da empresa, né? Aqui a casa é sua, programa Embaixadores da Cultura, e hoje a gente aborda a competência, tá ali ó, assumir responsabilidade e se comprometer. Estamos comprometidos aqui em contar uma história aí incrível, história deles aqui para você, do Gustavo Paiola e também da Maria Eduarda, a Duda. Ó, dando sequência aqui, vocês podem compartilhar algum exemplo de um projeto ou tarefa onde a competência de assumir a responsabilidade, se comprometer, fez uma grande diferença no resultado final do trabalho? Tem algum exemplo? Legal, acho que assim,
Como disse, faz parte da nossa rotina assumir diversas responsabilidades aí no nosso dia a dia, né? Uma que me recordo, acho que tem até fotos aí, né, que dá para ilustrar isso, que foi bem legal. Eu lembro que foi me delegado a responsabilidade Olha aí. foi numa obra de celulose, né? Uou, hein? Que projeto enorme. Projeto maravilhoso. grande, de vários tanques, estruturas de concreto robustas, né? Onde tínhamos o desafio, depois de construído, a gente tinha que realizar os testes, né? Então eram milhões de litros d'água, né? Onde tínhamos que fazer a captação dessa água de uma grande lagoa, como a gente vê nessa primeira imagem, e destinar aos reservatórios para que a gente fizesse os testes hidrostáticos das estruturas, para entender os comportamentos. E foi-me delegado naquela oportunidade a responsabilidade desde a concepção de desenvolver a bomba, que faria a captação dessa água nessa grande represa, e depois a destinação dela nos tanques, para fazer, como eram altos volumes, né? E eu não tinha essa expertise naquele momento, para mim foi um grande desafio, né? Assumir essa responsabilidade, porque uma falha ali poderia acarretar em desvios de cronograma, desvios de qualidade e a entrega do produto final como um todo. Mas naquele momento, assumir essa responsabilidade foi muito importante. Onde que fica essa obra? Essa obra também foi em Minas, né? Minas. No Triângulo Mineiro, né? Sim. No distrito de Indianópolis, perto ali de Uberlândia, né? Araguari. Então, foi um grande desafio e muito legal foi a vibração, né? Com as pequenas conquistas naquele momento, que a gente, como um time, conseguiu realizar a captação, fazer o transporte dessas águas aí em todos esses tanques e realizar os testes com qualidade, dentro do prazo, dentro do que a norma permitia, diante de um cenário que eu, no caso, não tinha tanta experiência. E olha, é muita responsabilidade se comprometer muito, hein? O tamanho da obra. Naquele momento foi, porque não tinha certa experiência, mas acreditei, né? Não tive medo, encarei esse desafio e o resultado foi legal, todos vibraram e isso foi bem importante naquele momento, né? Além dessa, tem um outro exemplo? Recentemente, né, tivemos uma outra oportunidade, um viés um pouco diferente dessa parte técnica, né? Foi, no caso, numa obra de uma indústria alimentícia, no Paraná, no caso, né? Inclusive, participou eu, Maria Eduarda, acho que o Aldísio também, que é o nosso gerente. Inclusive, ele vai entrar remotamente aqui com a gente. Posso chamá-lo? Pode, por favor. Aldísio, seja bem-vindo. A casa é sua. Chega mais. Olha ele aí. Tudo bom? Olá, pessoal. Aldísio, antes de entrar nesse assunto, tô aqui com o Paiola, com a Duda. Conta também um pouquinho. Se apresenta pra gente. Quem é você na Rio Verde? Legal, bacana. E a sua trajetória. Sou eu, Disney, né? Estou na Rio Verde há 2 anos. Passei por um breve período aí na fase de orçamentos e propostas técnicas, né? A estratégia da empresa era ter um gerente já de prontidão, né? Para um novo desafio, que seria um novo projeto que estava em negociação. Eu passei 3 meses, né? Nessas áreas e a gente viabilizou um projeto, né? Um contrato de uma fábrica de vidros em Juiz de Fora. Trabalhei nessa fábrica de vidros em Juiz de Fora. Passei um breve período numa obra em Rolândia, né? Que era uma fábrica de embutidos, onde eu tive o prazer de conhecer os dois, né? A Duda e o Paiola. E hoje estamos juntos novamente numa cervejaria aqui no sul de Minas, em Passos. Obrigado. Valeu, Aldísio. E você quer contar um pouquinho pra gente sobre o que o Gustavo, o Paiola, falou aqui sobre essa obra aí? Bacana. Como eu disse, né? Tive o prazer de conhecer os dois profissionais, né? Por um breve período na reta final dessa construção dessa fábrica, né? De embutidos, que na época era o maior projeto da empresa. Eu cheguei em um momento muito importante assim do projeto, né? Com grandes desafios para toda a equipe. Nesse curto espaço de tempo, pude perceber o comprometimento de todos, né, da equipe como um todo, né, mas dos dois, assim, de forma mais acentuada, né, a Duda com controle de custos, né, onde eu fui surpreendido de forma muito positiva, tendo domínio total de escopo, com controle das alterações para atender as necessidades do cliente, reporte para a diretoria, sempre de forma transparente e coerente. Foi bem bacana, assim, esse primeiro contato que eu tive com ela. Já o Paiola, ele se deparou com uma situação um pouco distinta, né? Que ele forçou, né, entre aspas, né, atingir um outro patamar, assim, na tua carreira, na minha visão.
Ele fazia parte da equipe de produção, ele era um dos engenheiros de campo, né? E com o desenvolver da obra foi diminuindo a equipe e ele tendo que assumir novas atribuições importantes, né? Ficou um longo período sem gerente, outros profissionais na posição dele, com certeza continuaria atuando de forma pontual, né? Mas ele percebeu essa deficiência na equipe e conduziu de forma categórica assim, as atribuições que não eram parte da sua rotina na ocasião, né? Isso graças à sua competência e dedicação. E hoje estamos juntos novamente, né? Porém, dentro do cenário, digamos assim, mais controlado, né? Pelo fato da gente ter se envolvido desde o início, né? Dessa cervejaria que a gente está em Passos. E a Duda sendo meu braço direito aí, visando executar a obra sempre dentro do custo, né, previsto. E o Paiola, meu outro braço direito, né? Não dá para falar braço direito e esquerdo, porque meu outro braço direito, mas agora como coordenador de produção, né? Gerenciando aí as partes de planejamento e produção. Obrigado, Aldísio. Vou voltar aqui com o Paiola e com a Duda. Você vai falar mais sobre essa obra? Você tem imagens dela, trouxe também? Isso, acho que a gente trouxe algumas imagens aí dela no processo final, né? E falando um pouco dela, né, da experiência que a gente teve, é uma indústria alimentícia, né? Também foi o meu primeiro projeto como indústria alimentícia desse porte. Na ocasião, era o maior projeto em andamento da empresa, né? E, como o Dizzy falou, diante de uma deficiência pessoal naquele momento, eu tive que assumir a responsabilidade de coordenar outros setores, né? Eu, como sempre fui produção, né, me vi na obrigação de assumir uma responsabilidade maior naquele momento, de coordenar o fluxo ali para a gente conseguir entregar esse grande projeto, né? Então, eu saí um pouco da minha zona de conforto, que era somente a visualização de equipes, produção, né? E acabei indo para abraçando outras áreas, como o planejamento, a qualidade, a segurança, de maneira mais a coordená-los, né? Para a gente conseguir entregar esse projeto com sucesso, né? E junto com a Maria Eduarda, naquele momento, né? A gente, né, Duda, a gente se viu pronto para abraçar esse desafio e poder colaborar junto à empresa para entregar esse projeto que, no final, me recordo, né, junto ao Aldísio e a Maria Eduarda, né, foi bem emocionante para nós todos que nos dedicamos tanto àquilo, assumimos de fato, nos comprometemos de fato com o propósito da empresa em entregar aquela obra no prazo, na qualidade exigida pelo cliente. A gente abraçou e conseguiu aí um resultado legal no final, que a gente pode ver aí nas fotos. Parabéns, maravilhosa. Olha, uou, que capricho. Olha, você já falou aí, Minas Gerais, acho que 2 cidades, né? Você falou de Minas Gerais, você me falou que trabalhou remotamente, mas também acredito que já foi, né? Eu vejo que eu vejo aí, tá no Brasil inteiro. Como que é isso? Como que é trabalhar em outra cidade? A família fica em Campinas ou em Limeira, onde vocês estão, e conta pra gente, porque uma obra desse tamanho, nesse porte, né, não é da noite pro dia, então você passa um tempo mesmo nesse trâmite. Vocês já passaram por algum perrengue? Vocês têm alguma história em relação a isso, assim, em estar fora da cidade em trabalho? Eu acho que assim, não digo um perrengue, mas é inusitado isso, né? Pessoas que naquele momento são desconhecidas até então, né? Acabam, como a gente está distante dos nossos parceiros, da nossa família, quem tem filho longe dos filhos, né? Acaba se apegando, né? De fato, à equipe que a gente está trabalhando, porque a gente trabalha numa cidade distante e a gente acaba morando junto, dividindo alojamentos, né? Então, essa extensão, né? Do nosso trabalho acaba sendo a nossa família, né? A gente cria laços com pessoas que muitas vezes de outros estados. Então essa troca de experiência eu acho muito muito bacana. Tem as partes difíceis, né, que é a saudade da família, é a distância, né? E temos também a outra contrapartida, que é participar desses grandes projetos que nunca vão estar próximos, né? Como esses grandes projetos são sempre espalhados aí pelo Brasil, a gente tem essas oportunidades e a gente acaba tendo que se deslocar. E a gente acaba convivendo com pessoas diferentes, trocando bastante, aprendendo muito uns com os outros, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Não digo como um perrengue, mas assim, o quanto a gente se desenvolve, o quanto a gente cresce tendo essas oportunidades que a própria Rio Verde, né, proporciona para a gente, com esse conforto que a gente pode ter longe de casa, uma simulação mais próximo possível do que é a nossa residência, a nossa casa. Isso é bem, bem importante para o nosso conforto e poder desempenhar esse papel com
com melhorias, né? Duda, você pegou o trabalho assim também em outras cidades, eu em não- outros estados? Você fica Eu remotamente? fico remoto, mas assim, nas minhas visitas esporádicas à obra, dá muito para ver essa parceria entre eles, sabe? Porque você vê que realmente eles se tratam como família. É uma família mesmo, lógico que tem as brincadeiras, né, Paiola? Mas é a grande família. Além da obra, tem essa extensão aí que a galera se junta e é bem bacana, como eles se tratam, como eles se doam um pelo outro, sabe? Eu acredito que é algo que você goste bastante também, Paiola, de conhecer outro estado, estar em outra cidade. Acho que quebra um pouco o gelo, né? Tem-se muito essa visão, né, da questão hierárquica, né? Claro que cabe sempre o respeito em todo lugar, mas essa maneira dessa aproximação acaba surtindo melhores resultados, né? Porque cria-se uma grande família, não tem aquela eventualidade, aquela dificuldade de aproximação, é muito mais próximo, a relação é muito mais direta, pontual e fica mais fácil trabalhar, né? Estou batendo um papo aqui com o Paiola e também com a Duda, da Rio Verde. A casa é sua. Conta pra gente aí, você tem alguma história bacana, inspiradora? Que tal contar aqui? Deixar os ouvintes encantados com as suas histórias. É só acessar o link que está no vídeo aí e contar a história pra gente que você vai vir bater um papo aqui comigo. Ó, vou continuar agora com um assunto que é da responsabilidade e de se comprometer. Queria o viés ao contrário agora. Vocês já tiveram alguma dificuldade? Pode ser até assumir algo que faltou uma responsabilidade, faltou uma competência da parte de vocês, ou da equipe, de alguém que faltou uma responsabilidade. Vocês têm alguma história para contar em relação a isso? O que que isso ocasionou? Uma falta de responsabilidade, uma falta de competência? Eu não digo assim uma direta falta de comprometimento, né? Mas no meu caso, como eu trabalho diretamente com as equipes de produção, né? A gente às vezes vê pessoas com diferentes sintonias, né? E nem sempre elas estão totalmente com o foco do comprometimento. Eu acho que como líderes, né? Cada um na sua área ali, cabe identificar esses nichos, né? Onde que estão as falhas, para que a gente possa atuar de maneira a dar um propósito, né? Enxergar o colaborador de uma maneira diferente, entender o porquê que ele está naquela situação. De repente ele não está se comprometendo porque algo está acontecendo fora na vida particular. Então cabe a gente como líder, né, ter um olhar diferenciado para poder se aproximar, entender, né, porque estamos lidando com pessoas, né, diferentes humores, diferentes personalidades, né. Então naquele momento acho que como líder cabe assumir mais essa responsabilidade, né, em criar esse ambiente ali que a pessoa possa se sentir à vontade para ela poder se comprometer e dar um algo a mais ali naquele momento, né? Então, acho que é muito dessa percepção, né? E não simplesmente julgar e apontar e falar essa pessoa não está comprometida, e sim entender o porquê, porque às vezes ela não está enxergando o propósito daquilo, né? Então, você dá propósito às pessoas, talvez mude esse ambiente de comprometimento, esse ambiente de assumir certas responsabilidades. Essa é a minha visão no cenário que atuo, né? Não sei se Maria Eduarda também, como que ela pode... Acho que não é diferente, mas assim, o que eu vejo, não pela falta da competência, mas assim, muitas vezes, algumas atitudes nos direcionam para tomar algumas ações que elas não são claras e não são transparentes. Não é porque você não tem essa competência, mas sim porque você, estrategicamente, você está indo por outro caminho. E na minha visão, o que a gente poderia fazer para alertar, e assim, já aconteceu comigo, é realmente trazer para a pessoa aonde isso poderia chegar. Então, mais no sentido de um alerta, de falar, não, vamos seguir para o outro lado, porque isso daí pode dar ruim, e vai dar, com certeza. Então, é mais ou menos nesse sentido. E fazer com que as pessoas tenham confiança no ambiente que a gente está tratando, porque à medida que você confia, eu acho também que você consegue se comprometer. O Aldísio está participando do nosso bate-papo, vou chamar ele novamente aqui. Aldísio, Olá. e você? Conta pra gente. Você já teve alguma situação que você percebeu a falta de responsabilidade, de comprometimento com alguém da equipe? Como que você agiu e o que que isso ocasionou? Você tem alguma história nesse sentido para contar? Algo específico assim, Guinan, acho que não, sabe? A gente se relaciona com muita gente, né? Ah, como são obras de grande porte, a equipe de engenharia e administração também são grandes, né? Então, sempre tem um caso ou outro pontual, né, que
destoa um pouco em relação ao restante da equipe, né? Mas a gente tenta sempre trabalhar, né, orientar, e conduzir as coisas da melhor forma possível, né, para que possa engrenar e estar no mesmo engajamento que o restante do time, sabe? Mas algo específico, assim, em relação a esse sentido, que comprometeu, assim, o andamento de uma obra, eu acho que não. Né? Aldizio, vou pedir para você deixar uma mensagem final, que eu já vou me despedir de você, tá? Tá bom. Vou continuar um pouquinho o papo aqui com o Paiola e a Duda, e daí uma mensagem final, pessoal da Rio Verde, sobre a questão da responsabilidade e do comprometimento. Tá. Acho que a constante evolução, né, e a gente ter a consciência, né, que como o Paiola e a Duda falaram no começo da conversa, que cada atitude que a gente toma no nosso dia a dia é extremamente importante para o seu departamento e para o sucesso da obra, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que cada atitude pode ter as consequências e as atitudes têm que ser certeiras, né? Para as consequências serem sempre positivas, assim. Acho que é isso. Obrigado, Aldizio. Obrigado pela participação. Obrigado a O vocês. pessoal quer falar um tchau aí para você também. Até mais. Valeu, Aldizio. Até mais. Obrigadão, valeu. Obrigado a vocês. Gente. Bom, vou pegar o gancho aqui e queria saber de vocês aí uma mensagem final. Antes disso, como que você vê essa questão da responsabilidade e da competência nos próximos anos, para o futuro da Rio Verde? Bacana, eu acho que só o simples fato da gente estar aqui hoje falando sobre esse tema já demonstra uma evolução, uma maturidade da empresa, né? Como empresa, a gente está tratando esses assuntos, né? Um projeto legal, né? São os embaixadores da cultura, que pode proporcionar isso, já é um exemplo de uma evolução, né? A empresa, ela está evoluindo muito, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que a gente está num caminho de crescimento e evolução e é muito importante enxergar as pessoas que fazem parte do processo dela, né? Porque a empresa, ela é feita de pessoas, né? Então é muito importante esse olhar. Eu acho que a empresa tem tudo a evoluir cada vez mais aí com esses novos programas, enxergar os pilares, o tipo de cultura que a empresa quer desenvolver dentro dela. Eu acho que é isso. E aí, Duda? Eu acho que também integralizar as áreas, né? As pessoas se fazerem conhecer por aquilo que cada um é responsável na empresa, porque nós temos papéis que a gente desempenha de forma diferente, mas todos para o mesmo objetivo. O objetivo é único, mas cada um atua de uma forma com aquilo que lhe é confiado. Então, acho que é muito nesse sentido. A empresa cresceu muito nos últimos anos e essa mudança de cultura é extremamente importante para garantir os resultados. Então fala ali pro seu colaborador ali, ó. Deixa uma mensagem final aí. Se puder deixar uma mensagem é que não tenha medo, né, do seu comprometimento, de assumir responsabilidades, né? Sempre atento, né, à responsabilidade que isso traz, né? Com o seu crescimento, a gente carrega uma grande responsabilidade sobre as nossas ações, né? Então, sempre diante do seu propósito, diante do seu viés, traga isso de maneira natural, não tenha medo de assumir responsabilidades, entenda como ela pode interferir nos meios, né? Faça isso sempre da melhor maneira possível, que os resultados vão vir. Isso é natural. Obrigado, Paiola. Obrigado. Você, Duda. Bom, eu acho que assumir responsabilidade e se comprometer é um dos pilares mais importantes para qualquer organização, inclusive para a nossa vida pessoal. Então, eu acho que a gente não deve hesitar de compartilhar conhecimento, compartilhar ideia, culturas, né? A gente poder vivenciar diferentes culturas. E cada um... eu acho que pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? Se colocar no lugar do outro, ter esse espírito de visão de dono para poder realmente alcançar os objetivos. Obrigado, vou agradecer mais uma vez, Paiola, Duda, parabéns pela história de vocês, com certeza vai inspirar muita gente aí, e já agradeci o Aldizio lá, mas ele tá com a gente, não vai voltar, mas obrigado também, e você tem uma história bacana para contar, uma história inspiradora? Vem, conta pra gente aqui, para encantar nossos ouvintes, tem o link aí na descrição do vídeo aí, é só acessar o link e daí a sua história vai aparecer aqui.
Este foi mais um episódio do A Casa é Sua, do programa Embaixadores da Cultura. Fique ligado aí para ter mais novidades e até o próximo programa.